Sejam todos bem-vindos ao canal Contra a Mágica. Meu nome é Fábio Carlos, do UFC, e a gente vai continuar a nossa batida aqui em The Last of Us. Dessa vez vamos falar sobre o 5º episódio, que para muita gente foi considerado o melhor até agora, mas sem dúvida nenhuma foi o mais triste. Vamos falar um pouco mais sobre esse episódio. Esse episódio ele vai ser centralizado nesses 4 personagens, né, que seriam os 2 protagonistas, o Joey, a Ellie, e a gente é apresentado melhor pro Henry e pro Sam. Henry, eu sempre acho que eu tô pronunciando isso errado, tudo bem. Henry, não sei, vocês entenderam, né? É o Henry. Então é isso, a gente vai ser apresentado para esses 4 personagens e a gente começa a história falando sobre o passado, o que motivou, por que a Kathleen tá tão atrás do Henry, por que ela quer tanto se vingar dele. E a gente vê essa cena aqui, que eles estão naquele... É uma espécie de... como tem muita casa americana que tem isso, né? Aquela parte de cima. Tem um termo correto que fugiu da minha mente completamente agora. Não é sótão, não é, acho que é sótão, né? Porão é o que está embaixo, né? Então deve ser sótão mesmo. Tem essa parte que as pessoas utilizam para alguma coisa, para guardar. A gente tem aqui, na verdade, na casa dos meus pais. Isso também, na casa deles também tem. Mas basicamente eles estavam escondidos aqui, né? Estavam tentando sobreviver. A gente vê que nessa imagem aqui não está o médico, né? Mas ele estava presente nesse momento, estava ajudando eles, aquele médico que a Kathleen matou no episódio anterior. Então, só que aí em algum momento ele sai e não volta mais. Então a comida está acabando, os recursos estão se esvaindo e eles estão numa sensação, num sentimento e numa vontade de fuga da cidade, que eles querem sobreviver. Até então tudo que importa são eles. Inclusive isso é a questão da motivação, do porquê que a Kathleen odeia tanto o Henry. Basicamente ele era um informante, né, que acabou entregando o irmão dela, que era o líder da resistência, que não era o Joga-Lumes, né, era uma outra resistência contra a Fedra nesse local, que era uma Fedra muito agressiva, muito ruim com a população. Eles acabaram se tornando a nova Fedra, né? Tudo bem, isso é só um detalhe. E por fim, né, ele acabou fazendo isso por quê? Porque ele precisava de medicamentos que eram muito difíceis de encontrar, ou eram muito caros, porque o irmãozinho dele estava doente, que é o Sam. Então ele fez tudo por ele. O fato é esse, foi uma coisa ruim que ele fez, mas por um motivo nobre. A gente entende que numa situação dessa, a gente nem sabe como cada um vai lidar. Então foi o que ele fez para poder o irmão dele sobreviver. Foi a grande razão dele fazer essa traição. Aqui a gente vê que tem essa pintura, né? Foi uma das formas que ele fez para tentar suavizar a situação de estresse que eles estavam vivendo, inclusive o filho dele, porque eles viam pelos esconderijos pessoas sendo mortas na rua, sendo caçadas, então podia chegar o momento deles a qualquer instante. Então eles acabaram se protegendo como puderam, e essa foi uma forma psicológica que ele acabou criando para que isso acontecesse. A gente volta para o tempo atual, ao qual a gente vê que o Joey e a Ellie estão sob a mira das armas deles ainda, estão subjugados, e eles tentam passar a situação para eles, né? Basicamente eles estão numa situação delicada, que eles não sabem o que vão fazer, e eles não estão conseguindo sobreviver sozinhos, e eles viram que o Joey tem uma capacidade, pelo que ele fez quando ele chegou na cidade, que eles viram, até a gente ver essa cena, né? Que na verdade eles estavam quase tentando os dois por conta própria sair, e aí viram tudo que rolou com o Joey e com a Ellie, um tiroteio, quando eles chegaram na cidade e pensaram, bom, esse cara pode ajudar a gente a concretizar nosso plano, talvez nós dois a gente não consiga. Foi o que o Henry pensou. Daí eles passam a realidade para eles, né, qual é a situação que eles estão. Eles estavam com 2 armas sem munições, mas os caras não sabiam, né, então... E eles basicamente conversam sobre isso e resolvem um confiar no outro, da maneira que dá, para eles tentarem conseguir sair daquele local. O Henry fala que tem um plano, aqui a gente pode ver que ele está explicando para eles esse plano, que existe uma galeria subterrânea que foi feita, que para todo mundo na cidade os infectados estão lá. Só que ele já ficou sabendo através de um contato anterior que esses túneis estavam livres. Então eles podiam utilizar esse túnel, era a única forma de eles conseguirem contornar e sair da cidade em segurança. Daí o Joey, claro, né, ele indaga por que eles não fizeram isso antes,
E eles falam que não tinham condições de sobreviver sozinhos, sabem que o Joey consegue lidar bem com algum perigo que venha a ter pelo caminho, e eles precisam da ajuda do outro. Então a gente, assim, vou começar a explicar minhas opiniões sobre o episódio, né? Acho que isso é importante, né? Aqui não é só fazer uma resenha sobre o episódio, né? Se a gente não der nossa opinião, não faz muito sentido, né? Vocês verem o episódio. Cara, a Catelyn, pra mim, eu acho que ela é muito fraca como líder. Muito fraca mesmo, tipo assim, ela não convence. Aí tem gente que já leva tudo pra um lado político, ideológico, chega a ser chato. Ah, porque ela é uma mulher, você não consegue ver uma mulher. Gente, tanta mulher que convence, tanta mulher que é capaz, na história do cinema, na história das séries, como uma líder, como uma agente, como uma pessoa à frente de alguma situação. E essa mulher aqui, ela simplesmente foi eleita como líder desse grupo porque ela era irmã do cara e ela tá cheia de ódio no coração por causa da situação e só. A gente não consegue entender por que todas essas pessoas seguem ela, né? Talvez, tudo bem, a gente sabe que existe na vida real esse tipo de coisa, tipo um político que todo mundo gostava muito e ele morre ou não pode mais se candidatar, então você coloca a mulher dele. Aconteceu em alguns países isso, e o pessoal vota, né? Aconteceu, ou quase ganha, ou ganha, como a gente viu em outros países. Então esse tipo de coisa acontece, eu entendo, acontece, só que assim, pra mim é desanimador ver uma líder como a Catelyn, porque não condiz o jeito que ela age, o jeito que ela é, com toda essa obediência cega de todo mundo. É uma coisa assim que ela não é contestada, pelo menos até onde que é mostrado pra gente. Todo mundo aceita de boa, que a melhor opção de todas do mundo é ela estar liderando mesmo, e acabou. E isso não consegue passar na série, não consegue ter esse poder de convencimento. Talvez, se fosse muito mais trabalhado, muito mais explorado, que não tem necessidade, ok, então a gente aceita, né? Basicamente isso. Existe um momento em que eles estão um pouco mais tranquilos, né? Porque conforme eles começam a adentrar os túneis, eles veem que as coisas começam a dar certo no plano, né? Eles não veem nenhum infectado, por mais cuidado que eles estejam, o Joey vai na frente, etc. Mas aqui eles chegam num local que é tipo como fosse uma escola, comumente falando aqui no passado, ou atualmente no Brasil, né? Estou meio por fora disso, como fosse um jardim de infância, que você tem lá coisas para colorir, coisas para desenhar, para ver, pra pintar. É como se fosse uma escolinha mesmo, né? Você vê que tem aquilo ali naquela parte subterrânea, e teve gente que ficou habitando ali, de fato. Então, assim, é um momento de descontração que eles têm. A gente percebe que já existia uma aproximação entre os dois, né? A Ellie e o Sam, né? Porque de qualquer forma eles são crianças passando por isso tudo, né? Ela só é um pouco mais velha. Então, assim, a gente vê que eles estão pegando quadrinhos comum que eles gostam, que eles veem, coisa para jogos, coisa para pintar. Então, assim, tem esse momento fofo entre os dois e a gente já sabe que vai dar merda, né? Porque quando começam a trabalhar muito isso, a gente já sabe que vai dar merda, né? Não tem jeito. Então, assim, também nem tudo seriam flores, não seria chato, né? Não teria episódio, não teria série. Então, vamos pro que vamos, né? Então, em sequência, eles conseguem sair do lado de fora, né? Vamos sair do lado de fora. Nossa senhora. Eu não vou cortar isso não, tá, Pete? Porque não deixa de ser engraçado, né? A gente comete esses erros maravilhosos. É bom que a gente percebe na hora, né? A gente vai e corrige. Então, eles conseguiram chegar no local externo. Ficou muito melhor, né? Então eles chegaram na parte externa e eles começaram a tomar tiro perto deles. Eles foram se abrigar, os quatro, que tinha claramente um sniper muito ruim de mira. O Joey percebe isso claramente e o Joey acaba se convencendo o grupo, falando que vai contornar para chegar no atirador, né? Para eliminar essa ameaça. Ele chega, cara, no atirador. O atirador é um velho, tá ouvindo barulho no rádio, o pessoal falando que tá chegando, a Catelyn, o pessoal, segura eles aí. E o Joey, ele não queria matar o cara. Não queria, ele só queria que o cara se rendesse e tal, entregasse a arma, ficasse um tempo ali, depois que eles fossem embora. Mas o cara reagiu, ele teve que atirar. Então, acabou matando o velho. Não tinha muito o que fazer, né? Sobreviver. Então, o Joey assume a mira ali e começa a visualizar e ver que o pessoal tá
tá chegando realmente, né? Teve até uma brincadeira com relação a isso, né? Que a velocidade que eles chegaram foi bem. Tipo, até então ninguém sabia que eles estavam saindo por ali, né? Então, o cara, pô, deu uns tirinhos, um pouco. Segura isso aí que a gente tá chegando. E chegaram mesmo, né? Então, chegou aquela galera toda, né? Cercando o local. Eles estavam escondidos os três e o Andrew falou assim, cara, não vai ter pra onde correr, então eu vou entregar e vou tentar só deixar o Sam sair vivo com a Ellie, né? Não vou deixar as duas crianças morrerem por minha causa. Então ele sai, fala que se rende, que tá tudo bem e tal, mas deixa as crianças. A Catherine tá com tanto ódio no coração que ela não quer, ela quer fazer ele sofrer. Se ela puder matar o Sam na frente dele pra fazer ele sofrer tanto quanto ela sofreu, perdeu o irmão, ela vai fazer. E ela quer fazer, e ela diz que não tem acordo e que as crianças não vão ter, e etc. Porque ela tá com ódio no coração, inclusive da outra, né, que estava junto com o Joey, que matou os capangas dela lá, os subordinados dela. Então ela quer sangue. Sangue por sangue. Nesse momento, que é um dos momentos mais famosos da apresentação da série, né? Até então que a gente não tinha visto, né? Tava só mostrando flashes de coisas que teriam na série. A gente vê o chão se abrindo e você vê o que tinha lá embaixo de fato, que estava escondido no último episódio. Aí você vê aquela chuva de infectado pulando. E esse bichão aí, que algumas pessoas falaram que é o tal do Baiacu, não faço ideia do que é isso, tá, gente? Eu não joguei os jogos, mais uma vez, que fique claro, eu não joguei os jogos, estou acompanhando a série como vocês, então eu estou comentando sobre a série. Então, só falei do nome porque o pessoal, né, então, explode na internet, então eu tento me esquivar para não pegar muita coisa, né, para ter reações naturais sobre o que está acontecendo, né, e eu não ser surpreendido, né, eu gosto de ser surpreendido, né, não negativamente com spoilers, né, então, beleza, esse aí é o Baiacu, ele sai, tá na frente da parada, ele é um tanque, é um bichão aí, ó. E ele parte pra cima, né? O cara dando tiro de metralhadora e nada, e por fim, roda. Comentando sobre essa sequência de acontecimentos aqui. Então, eu não gosto do jeito que foi apresentado essa situação, não da... Gente, que claro, achei maneiro pra caraca. O chão se abrindo, os bichos pulando, o caos, o fogo, o Baiacu, show de bola. O que eu não gostei foi aquela coisa de tipo vilão de história em quadrinho, vilão de desenho animado, da Catherine conversando a vida toda com o Henry, aquela tal, parece que é coisa de plano maligno, cara, é difícil. É um tipo de coisa que eu nunca gostei, então seria chato, claro, o cara sair dali, ela deu um tiro na cabeça do cara, acabou a história, mas fica lá, e conversa daqui, conversa dali, conversa daqui, conversa dali, o chão tá se abrindo, continua conversando e distrai, e o cara dá tempo de fugir, tipo, nossa, isso é tão clichê, que, nossa. Aí depois já tem outro clichê dela chegar e, não, vocês não vão escapar, não, eu tô aqui. Aí você fica, assim, não, cara, não precisava ver isso. Aí do nada vem um bicho, pula e mata ela e eles continuam fugindo. Essas coisas do roteiro não me agradam, tipo... Não sei se eu faria melhor, entende? Mas, meu Deus. É o clichê do clichê. Por fim, né, eles conseguem escapar dali. Praticamente o bicho passa o rodo de todo mundo. Mas nada acontece com os protagonistas até então, né? E com os dois personagens que foram apresentados pra gente, né? Assim, a gente acredita até aqui, né, que é o momento que eu falo que começa a dar merda. Cara, é muito evidente que vai acontecer, mas não deixa de ser muito triste. Então, assim, estão próximos, estão ligados a ele e o Sam. E nesse momento aqui, ele acaba contando pra ela que ele foi mordido. Que ele não quer virar um monstro. Ele vai continuar sendo quem ele é. E a Ellie entra em desespero. É uma cena bem dramática. É uma cena, pra mim, foi muito bem feita. Quando ele revela pra ela, você vê o desespero no olhar da atriz que tá fazendo a Ellie, a Ramsey. E ela, cara, ela tenta cortar a mão, ela passa o sangue dela na ferida do garoto, não, meu sangue vai ajudar e tal. Quem não faria, né? Tipo, você vendo que ali teu amiguinho foi infectado, né? Pode virar aquilo que vocês estão fugindo, estão matando, estão lutando contra. E você faz o que você pode. Tipo, se você realmente acredita
que vai ter alguma forma, de que você vai conseguir ajudar de alguma forma acabar com aquilo tudo, o que te resta fazer foi uma coisa que talvez um adulto mesmo faria. Não é só porque ela era criança. Ela cortar e passar o sangue nele. Então, assim, cara, mas não dá certo, né? Infelizmente, ela fala que vai ficar acordada a noite toda. E de manhã, o Sam já está transformado e pula em cima e começa a atacá-la. Nesse momento, o Joey e o Henry entram no quarto e quem tá com a arma é o Henry. Ou ele pega a arma, é uma coisa assim. E o Joey fica, não, calma, larga a arma e tal, não sei o que. Aí ele fica naquele indeciso, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, e ele faz o que tem que fazer. Ele dá um tiro no Sam, o irmão dele. E quando ele dá o tiro, você vê o sangue escorrendo no chão, o cara, claramente, ele matou o Sam. Ele entra em desespero, o Joey entende o que vai acontecer e pede desesperadamente a arma. Eu acho que ele lembra muito aquela cena, eu acho que não tem como você ter visto e não associar, né? A gente vê aquela cena do Sete Pecados, né? Eu não sei se o nome do filme é esse, eu esqueci. Bom, de qualquer forma, é uma cena muito parecida que o Brad Pitt passa, né? Então, cara, muito legal. Não vou ficar dando spoiler de outro filme. O filme de milhões de anos atrás, todo mundo já deve ter visto, mas eu não preciso ficar falando no final do filme dentro de uma série que eu tô comentando agora. Então, mas a sensação é a mesma. Quem viu, entendeu. E ele acaba dando tiro na própria cabeça, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ele acaba se matando. Daí a gente corta para esse momento final do episódio, a qual aí ele tá um pouco... O Joey ficou muito abalado com a situação, porque o Joey já tinha aceitado eles como grupo, que eles iam juntos e tudo mais. Ele tinha visto a felicidade que a Ellie estava passando, junto com o Sam. O laço que eles tinham criado. Então, acima de tudo, ver as duas crianças ali felizes era tipo como se fosse um refrigério. Então, foi triste para ele ver o que aconteceu. Foi muito trágico para todos eles. A Ellie agora nesse momento deixa aquele bloco de anotações, de escrita do Henry, do Sam, deixa aqui e parte. E nosso episódio ele acaba assim, com os dois seguindo a sua missão, sozinhos novamente. Olha, o que eu achei do episódio? Eu acho que é louvável comentar do que eu achei do episódio. O episódio ele foi um episódio muito bom. O terceiro episódio eu não gostei muito, por todos os motivos que eu já falei na resenha do terceiro episódio. O quarto episódio ele não foi muito motivador pra mim. Foi legal, teve um fanservice ali, mas... Cara, o quinto episódio ele conseguiu trazer a atmosfera do primeiro e do segundo. Porque assim, particularmente, o primeiro e o segundo pra mim ele tinha sido muito superior ao terceiro e quarto. Muito, muito, muito. E o quinto episódio ele encostou lá. Ele conseguiu fazer essa ponte. Ele conseguiu trazer esse sentimento de primeiro e segundo episódio. Isso foi muito bom. Então, assim, foi muito animador pra mim. Apesar de ter sido um episódio bem triste, ele trouxe uma atmosfera de novo pra mim de primeiro e segundo episódio. Então, espero que a série continue assim, que tudo transcorra dessa maneira. Se você gostou do vídeo, dá aquele like, ajuda a gente. Compartilha esse vídeo com os amigos. Se inscreve no canal, cara. Isso é muito importante pra gente no Contra Mágica. A gente precisa de pessoas aqui mais inscritos para incentivar a gente a produzir novos vídeos, seja de Magic, seja de série, seja de filme. Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Fui.